Olá, graça e paz a todos. Aqui é Rosângela Pichal e hoje nas reflexões da IB Horto eu gostaria de compartilhar uma breve mensagem específica para as mulheres, com o tema Mulheres Discipulando Mulheres. Nós estamos aí numa série de pregações na igreja e também nos pequenos grupos, falando sobre como ser um discípulo radical. E nós temos aprendido que discípulo faz discípulo, assim como está escrito lá em Mateus 28, na Grande Comissão, onde Jesus nos ordena a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele tem nos ordenado. Sabemos que fazer discípulo é para todo cristão. E nós, mulheres, como que nós podemos cumprir essa ordenança de Jesus, a praticar o discipulado na nossa vida diária? Eu trouxe 2 textos que podem nos ajudar a resolver algumas questões e tirar algumas dúvidas. O primeiro está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habitem também em você. Olha só, aqui o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele começa dizendo que ele se lembra da fé de Timóteo, que era uma fé firme, verdadeira, genuína, que essa fé habitou primeiro em sua mãe e na sua avó. E nós vemos lá em Atos 16:1 que a mãe de Timóteo, Eunice, era uma judia convertida ao cristianismo. Nós sabemos que a salvação é um ato soberano de Deus, mas que ele nos usa como instrumento nas tuas mãos. E aqui fica claro em ver que Deus usou a mãe de Timóteo para passar a sua fé para ele, mas que antes a sua mãe, a mãe de Eunice, tinha passado a fé para ela. Olha como é importante a gente discipular aqueles que são da nossa casa. A mãe, no caso aqui, a mãe passou para a filha. Nós temos também um texto específico para as mulheres, lá em Tito capítulo 2, onde o apóstolo Paulo escreve a Tito e ele destaca alguns grupos onde ele deveria trazer algumas orientações. Ele fala para os homens, ele fala para os solteiros, para os jovens, e ele fala também para as mulheres. A partir do versículo 3 diz o seguinte: Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós vemos aqui por essa passagem, que o apóstolo Paulo traz essas orientações específicas para as mulheres. Primeiro, ele vai falar para as mulheres mais velhas, ou seja, as mais maduras, as mais experientes, para que elas observassem primeiro a sua conduta, se afastassem das calúnias, da embriaguez ou algo do tipo, mas que elas se dedicassem e fossem aptas para ensinar o que é bom. Em outra versão, diz para que elas sejam mestras do bem. Provavelmente era algo que estava acontecendo ali naquela igreja em Creta, e aí Paulo traz essas orientações específicas para as mulheres. E aí como que elas deveriam ensinar o que é bom? Para quem que elas deveriam ensinar? Para as mulheres mais jovens, provavelmente as que eram casadas recentemente. E às vezes nós pensamos que fazer discipulado é ensinar as questões teológicas, que isso é só para líderes, é só para quem tem formação e que conhece muito da Bíblia, mas nós vemos aqui pelo texto que eram coisas do cotidiano, as práticas de vida normal, no contexto aqui de mulheres casadas, para que elas fossem o quê? Que elas amassem os seus maridos, os seus filhos, fossem bondosas, puras, que elas tivessem uma vida condizente com a fé que elas diziam crer. Então, esse é o nosso papel. Ensinar outras mulheres, sejam elas nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas irmãs, as irmãs em Cristo da igreja, a terem uma conduta condizente com aquilo que o Senhor deseja de nós. Examinar primeiro a nossa vida e depois dedicar tempo a ensinar outras mulheres. Então, eu gostaria de encorajar você, mulher, a andar junto com outras mulheres, a não andar sozinha, a discipular e ser discipulada, para que aí a gente cumpra essa grande comissão e o reino do Senhor avance. Amém? Até a próxima.